Bom dia, alunos do quinto semestre de Teologia. Aqui é o Padre Alberto Casalenho. Agora terminaram as férias do mês de maio, vamos recomeçar para terminar o curso. E como eu já fiz no passado, as aulas vão ser por meio de áudio, que vocês vão receber agora. E então, para recapitular o que nós falamos a vez passada, o mês de abril, e então nós começamos a apresentar a Cristologia de João. E em particular essa Cristologia, vocês sabem, se expressa através dos sinais. Os sinais são 7 que se encontram na primeira parte do Evangelho. Expliquei o que é sinal, que corresponde a símbolo, e vocês lembram que os sinais joaninos não são milagres como nos sinóticos, mas apontam para a identidade de Jesus. Isto é, não tem uma dimensão antropológica também. O evangelista não se preocupa que o cego recuperou a vista, que o coxo começou a andar, então milagres em favor da pessoa. Mas procura mais dizer quem é Jesus. E vocês sabem que Jesus, através do milagre da multiplicação dos pães, não quer tanto dizer que ele satisfez o povo faminto, e então um ato de misericórdia e de bondade, mas que ele é o pão que verdadeiramente sacia a fome, tira a sede do ser humano. A mesma coisa a respeito do cego, que nós analisamos, não é tanto, vamos dizer, um gesto que dá a visão ao cego, claro que é, mas a finalidade máxima é dizer que todos nós estamos nas trevas e somente Jesus, que nos oferece o sentido da vida, é a verdadeira luz. De fato, como vocês sabem, no final do relato Jesus fala de uma palavra de discriminação. Ele veio para que os cegos físicos recuperem a vista, mas os cegos espirituais, orgulhosos, soberbos, que só pensam em si mesmos, têm uma abertura para o transcendente, então, por culpa deles, se tornem cegos. Então, é Jesus a luz que ilumina. E a mesma coisa no relato da cura, da ressurreição de Lázaro, da volta à vida de Lázaro. É importante, sim, a ressurreição de Lázaro, mas mais importante é o fato de que Jesus é aquele que restitui a vida. E ele, no discurso com Marta, destaca: eu sou a ressurreição e a vida. E então todos nós analisamos em particular depois o sinal das bodas de Caná e o sinal dos cegos. Vocês tiveram tempo talvez de ler um ou outro dos capítulos do meu livro e que ajudam a entender mais os relatos e entender em que sentido ele tem uma dimensão cristológica, isto é, dizem algo da identidade de Jesus. E agora vamos continuar sempre sobre a Cristologia joanina e vamos para os capítulos, acredito, 11 e 12, as grandes linhas cristológicas do quarto Evangelho. Agora eu vou falar, não vou acompanhar diretamente o texto, mas mais ou menos, tudo que eu estou falando aqui, vocês encontram no texto. Agora, já falei na sala de aula qual é a categoria básica, além dos sinais, para qualificar Jesus. Vocês já sabem, ou deveriam saber, que é a categoria de
revelador. Já Bultmann, no meado um pouco antes do século XX, destacou isso, e é verdade. Por quê? Porque nós temos vários trechos que destacam isso, que ele nos fala o que escutou por parte do Pai. Por exemplo, se nós vamos aqui no capítulo 3, versículo 32, que é aquele trecho na boca de João Batista, mas provavelmente pronunciado por Jesus, destaca-se: aquele que vem do céu dá testemunho do que viu e ouviu. Então, viu é o revelador. E depois o evangelista acrescenta, com certa tristeza, mas ninguém recebe o seu testemunho. E a mesma coisa nós encontramos no capítulo 8, que vocês estudaram direitinho, não é? Que é a diatribe entre Jesus e os judeus na festa das tendas. O que nós encontramos no versículo 26, no finalzinho. Digo ao mundo tudo o que dele, do Pai, ouvi. Outro elemento que destaca que Jesus é o revelador. E sempre no mesmo capítulo, vamos para o versículo 38, sempre eu falo o que vi junto do Pai, e vós fazeis o que ouvis do vosso pai, do diabo. Então, eu falo o que vi junto do Pai. E então Jesus, através dessas palavras, se apresenta como o revelador. E podemos acrescentar também o versículo 40, que eu mandei corrigir na sala de aula, e se vocês não fizeram, façam agora. No versículo 40, sempre na diatribe contra o judeu na festa das tendas, Jesus fala: vós, porém, procurais matar-me, a mim, um homem que vos falei a verdade que ouvi de Deus. Um homem deve ser acrescentado, porque normalmente nas traduções não aparece. Um homem que vos falei, que vos falou a verdade que ouviu de Deus. Então ele fala a verdade. Então é o revelador. E essa dimensão do revelador aparece desde o prólogo, porque o último versículo do prólogo fala o quê? Ninguém jamais viu a Deus. O unigênito Deus que está voltado para o seio do Pai, este o deu a conhecer. Então, é o Filho, unigênito Deus, que está voltado para o seio do Pai, que o deu a conhecer. Então, Jesus é revelador. Essa é a grande categoria que abrange praticamente grande parte das outras. Outra categoria, porém, sempre na linha do revelador, é a categoria do enviado. Uma categoria que não se encontra nos sinóticos, é então nova da comunidade joanina. É o enviado do Pai. E várias vezes se encontra no texto do quarto evangelho a expressão aquele que me enviou, ou o Pai que me enviou. Ao todo são 23 vezes, 18 vezes aquele que me enviou, 5 vezes o Pai que me enviou. E vocês têm vários textos para dizer que Jesus é o enviado. Eu não sei se vocês lembram o texto no episódio da Samaritana,
Meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar suas obras. 4:34. E assim vocês lendo o Evangelho, porque sempre a gente deve conferir e basear as afirmações no texto, vocês encontram em vários lugares. Eu aconselho de arriscar enviar com a cor da cristologia, dos títulos cristológicos. Também aqui no capítulo 5, onde tem as duas escatologias, se lembra? A escatologia realizada e a escatologia futura. No versículo 23 e 24, quem não honra o Filho, não honra o Pai que me enviou. E também no 24, em verdade vos digo, quem escuta a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E então aquele que me enviou vamos dizer, uma frase para falar do Pai, para falar de Deus. Então Jesus, em primeiro lugar, é o enviado de Deus, o missionário de Deus. O missionário tanto histórico, que faz o seu trabalho aqui entre nós na Terra, como, de um ponto de vista mais teológico, é o único enviado pelo Pai entre nós. Agora, quais são... já falei, parece-me, na escola, na sala de aula, que João usa uma palavra do direito diplomático judaico, e para nós poderia o enviado corresponder ao termo embaixador, não é? Que tem duas características, não é? A dependência do mandante e o ser representante do mandante em terra estrangeira. Agora, a dependência nós a encontramos em uns lugares, não é? Sempre aqui no capítulo 5 se destaca que o filho não pode fazer nada, mas só aquilo que vê fazer do pai. E então, depende totalmente. Lembrei pouco antes, minha comida, meu alimento na samaritana é fazer a vontade do Pai. Então é dependente, faz a vontade do Pai. Do outro lado, ele é o representante, aquele que recebe o pleno poder por parte do Pai. E isso é muito interessante porque nós o encontramos no capítulo 3:35, que depois... espera um bocadinho, 3:35, o Pai ama o Filho e tudo entregou em suas mãos, tudo entregou nas suas mãos, é aquele que goza do pleno poder do Pai. E essa expressão, tudo aquele que o Pai entregou todas essas coisas, nós encontramos também na ceia, 13:3. Sabendo que o Pai tudo colocara em suas mãos, e que ele viera de Deus e a Deus voltava, levanta-se da mesa, depõe o manto e tomando a toalha, cinge-se com ela e começa o lava-pés. E então a primeira categoria, e você pode desenvolver depois através da leitura do livro, é a categoria do enviado, que é uma forma de fato para dizer que Jesus é o revelador do Pai enquanto enviado. Agora termino aqui porque a Leba me falou que cada áudio não pode passar de 15 minutos, estamos próximos de 15 minutos, então vou fazer outro áudio para continuar o tema dos títulos cristológicos. Espero que vocês todos estejam bem, que ninguém foi atingido pelo vírus do coronavírus, embora aqui nós temos tristes casos, e que possa continuar com ânimo e entusiasmo o estudo, o aprofundamento do quarto Evangelho.